do sábado de vocês, se é que vocês querem sair, querem passear, querem descansar, querem ver Netflix. Então, vamos terminar de ver as cefaleias secundárias hoje, terminar de ver essa primária que é a que falta. Qualquer dúvida, abra o microfone e a gente vai perguntando, não tem problema, tá? Peço perdão pelo atraso, atrasei 10 minutos, realmente eu esqueci, gente, eu tava lá na cozinha ali embaixo, vi a mensagem da Catia e falei, meu Deus, eu tenho que dar aula, saí correndo. Não tem problema. Mas a gente vai tentar começar no horário, tá? Gente, a cefaleia atencional, terminando agora a cefaleias primárias, a atencional é a cefaleia mais comum de todas, certo? Ela é a cefaleia da pessoa estressada, ela é a cefaleia da pessoa que brigou durante o dia, que se estressou no trabalho, que teve algum problema, ou é a cefaleia do paciente que não dorme, ou que dorme nos horários errados, ou que faz muito plantão, tem privação de sono. Ela pode acontecer também por tensão muscular, nosso paciente pode ter uma má postura, certo? Ou nosso paciente pode estar em época de exames finais, né? Nosso paciente não pode estar dormindo por causa dos exames, aí já está tenso por causa dos exames e acaba tendo uma cefaleia atencional. Essa aqui é uma cefaleia muito conhecida pelos estudantes de medicina, atencional. E qual que é a característica dela? Ela é geralmente bilateral, ela é holocraniana em toda a cabeça. Ela pode ser occipito nucal, mas na região da nuca, né, pela tensão dos músculos aí atrás, ou na região mais frontal, na região mais aqui da testa. Ela é uma dor difusa, ela é uma dor confusa, o paciente não consegue localizar exatamente aonde é a dor. Ela pode apresentar também dor à palpação do próprio crânio, certo? A gente palpa a cabeça do nosso paciente, ela pode ser dolorosa. O que acontece? Às vezes nem é dor mesmo, às vezes é mais uma moléstia, é mais um incômodo, sabe? É um incômodo assim que tá incomodando, o paciente tá sentindo a cabeça pesada, mas não chega a ser uma dor exatamente. Ela pode durar um dia inteiro, ela pode ficar durante todo o dia e pode aparecer todos os dias, conforme o grau de estresse que o nosso paciente está tendo, conforme o que está acontecendo na vida dele. Ela não vai se alterar com o sono. Se o paciente dorme e acorda tenso, ele vai dormir e vai acordar com dor de cabeça. E é mais frequente em mulheres, muito provavelmente pela dupla, tripla jornada, né? Às vezes faculdade, trabalho, casa, filhos, então, naturalmente, a pessoa acaba sendo um pouco mais estressada, então ela é mais comum em mulheres. O que é interessante aqui na cefaleia atencional, gente? O interessante nessa cefaleia é que a gente ajude o nosso paciente a não abusar de analgésicos. Por quê? Porque se o nosso paciente se deu conta que ele toma um paracetamol e passa, ele vai ficar tomando remédio a vida toda. Ele vai ter uma dor de cabeça, remédio. Dor de cabeça, remédio. Quando a gente se dá conta, ele está tomando analgésico todos os dias, está fazendo uma gastrite, uma úlcera gástrica, e esse paciente não vai tratar a causa da dor de cabeça dele, que realmente é o estresse. Então, o que a gente pode orientar para o nosso paciente? Técnicas de relaxação. O paciente pode meditar, o paciente pode encontrar um hobby, um exercício que ele goste, um esporte que ele goste e praticar para aliviar o estresse. Ele pode fazer massagens relaxantes, ele pode fazer aromaterapia, luz terapia, cor terapia, qualquer terapia que vai relaxar o paciente. A gente pode lançar mão também de antidepressivos, ansiolíticos, às vezes o paciente está com um problema de depressão, de ansiedade, que causa muita tensão nele, e isso acaba desencadeando um quadro de cefaleia. Mas sempre orientar o nosso paciente a tratar o estresse. Porque se a gente ficar tratando só a dor dele, vai fazer uma úlcera gástrica, ele vai acabar prejudicando o estômago, o fígado, o rins, isso vai acabar sendo uma cascata de problemas que vai desencadear, certo? Professora? Pois não? Eu tenho um óleo que é da medicina indiana, né? Que é da Ayurvédica. Sim. E ele é para dor de cabeça. E é imediato. Você passa no local onde está aquela tensão e a dor de cabeça vai embora. Como é que é o nome? É a medicina Ayurvédica de indiana. Depois você manda aí no chat que eu vou dar uma pesquisada. Tá bom, então. Então, vocês podem indicar isso para o paciente de vocês. Se vocês conhecem algum óleo, alguma terapia, alguma coisa que alivia o estresse, que alivia a dor de cabeça tensional,
a gente lança mão das armas que a gente tem para lutar, porque o nosso paciente não fique tomando analgésico só de sacanagem, né? Só como pastilha, isso pode prejudicar muito mais o nosso paciente. Então, o que você souber em óleos, vegetações, tudo isso a gente acaba indicando, e se melhorar é muito, muito, muito válido. E a modo de repassar rapidamente: cefaleia em racimos, cefaleia em salvas, dor hemicraniana, somente de um lado da cabeça do nosso paciente. Deixa eu ver se eu acho o laserzinho aqui. Achei, pronto. Dor somente de um lado da cabeça do nosso paciente, dor ao redor da órbita, é uma dor retroocular e periocular. Paciente com rinorreia e congestão nasal do mesmo lado, o paciente tem lagrimeia, o paciente tem hiperemia conjuntival, o paciente está inquieto, esse paciente piora em repouso. Agora, cefaleia por tensão, cefaleia tensional, dor em toda a cabeça, uma dor holocraniana, ou mais na região frontal, ou mais na região nucal, mas geralmente ela é em toda a cabeça relacionada com o estresse. O paciente não tem náusea, o paciente não tem vômito, o paciente não tem esse tipo de quadro clínico. Cefaleia migranhosa, hemicraniana, pulsátil, prolongada, intensa. O paciente vai ter alterações visuais, o paciente vai ter náusea, vai ter vômito. Então, essas são as 3 cefaleias que são as primárias, e elas são realmente muito características. Bom, e quando que a gente vai se preocupar? Quando que a gente vai se preocupar com uma cefaleia? Quando o nosso paciente refere que é a pior dor de cabeça da vida dele. Quem tem dor de cabeça crônica, o paciente conhece o padrão de dor de cabeça que ele tem, certo? Doutor, eu costumo geralmente ter essa dor de cabeça, minha avó tinha, minha mãe tinha, a gente costuma ter, geralmente eu sei que ela é assim, eu só queria que você, para tratar essa dor de cabeça, eu quero ir embora. Esse paciente se conhece. Agora é diferente o paciente chegar e dizer, é a pior dor de cabeça que eu tive na minha vida, é insuportável, eu não aguento mais. Isso tem que chamar a nossa atenção, essa dor de cabeça mudou o padrão que ela tem. Ou se a gente acha um exame neurológico anormal, né? Se a gente vai fazer exame físico no nosso paciente, ele está com desvio de rima, ele está com perda da força muscular, ele está com uma coordenação alterada, a gente não vai dar paracetamol para esse paciente, mandar ele para casa, a gente tem que estudar mais esse paciente. Alterações do estado de alerta, o paciente pode estar sonolento, pode estar confuso, pode estar obnubilado, então a gente também tem que buscar a causa disso, o que está acontecendo com o nosso paciente. Ou uma cefaleia de progressão muito rápida, ou um início muito súbito. O paciente está, sim, tranquilo, de repente, do nada, ele tem a pior dor de cabeça da vida dele, também merece ser estudado. O paciente com mais de 50 anos merece um pouco mais de atenção também. Pela própria idade, ele já vai também estar predisposto a alguns tipos de enfermidades, então é importante que a gente acompanhe o nosso paciente com mais de 50 anos e não dê alta para ele tão precocemente. Uma dor de caráter progressivo. O paciente está aqui na observação, a gente tratou. A dor aumenta, e depois a dor aumenta, e ela tem um caráter progressivo que não vai responder a analgésicos, também isso merece a nossa atenção. O paciente que está tratando com anticoagulante, né? O paciente que está tomando varfarina, heparina já há 2, 3 meses, ele tem uma chance de sangramento muito alta. Então, por isso que a gente é tão chato no interrogatório, por isso que a gente tão especula no interrogatório, porque a gente tem que saber tudo isso, para a gente conseguir pensar em alguma coisa e não errar, certo? Por quê? A gente não vai mandar um paciente que está anticoagulado, com dor de cabeça, com déficit neurológico para casa, né? Esse paciente provavelmente está sangrando, provavelmente tem um ACV hemorrágico. E câmbios no padrão. Como eu tinha falado para vocês, a dor de cabeça mudou, não é aquela velha dor de cabeça conhecida. Se ela mudou de padrão, ela merece um pouquinho mais da nossa atenção. E, bom, o que a gente vai procurar, como você falei, a secundária? Nosso paciente tem uma daquelas mudanças de padrão, nosso paciente tem uma daquelas alterações. O que a gente vai pensar? O que a gente vai procurar? Procurar cefaleias secundárias. E das cefaleias secundárias eu trouxe 3 e a gente vai falar sobre elas aqui. A primeira é a síndrome de hipertensão intracraniana. O que acontece? Vai ser um conjunto de sinais e sintomas, uma síndrome, né, causada pelo aumento da pressão do líquido cefalorraquídeo ou do conteúdo do encéfalo dentro da cavidade cranial. O que acontece, gente? Aumenta o conteúdo e não aumenta o continente.
né? Vai ter muito mais pressão dentro da cabeça do paciente e a cabeça dele não vai crescer. Então, é isso que acontece. Se for uma criança, até pode crescer. Por quê? Porque uma criança mais pequenininha, 2 aninhos, 1 aninho, menos, o que vai acontecer? O osso não está muito bem calcificado, então as fontanelas vão estar bombadas, a cabeça em si pode ficar grandona, mas no adulto não tem o que fazer. Aumenta o conteúdo, não aumenta o continente, hipertensão intracraniana. E o que pode causar aumento de pressão na cabeça do nosso paciente? Lesões de crescimento rápido, certo? Qualquer coisa que esteja na cabeça do nosso paciente que não deveria estar ali, vai ocupar um espaço que não deveria ser ocupado. Então, se o nosso paciente tem um tumor, né, um crescimento tumoral grande de progresso rápido, vai aumentar a pressão dentro da cabeça do paciente. Abscessos, quistes, hemorragias, né, causadas por aneurismas ou por algum tipo de ACV, o que vai acontecer? Esse sangue não tem que estar ali solto, esse sangue não tem que estar ali aumentando a pressão, vai aumentar a pressão, o paciente tem essa síndrome. Ou obstrução do líquido cefalorraquidiano, ou por anomalias congênitas, o paciente pode apresentar alguma malformação, ou adquirida, né, o paciente pode ter uma fratura de base de crânio, ele pode ter alguma obstrução traumática do líquido cefalorraquídeo, ou por congestão venosa, né, um edema cerebral, uma compressão dos seios, dos senos, ou uma trombose venosa, que também pode acontecer. Então, qualquer coisa que aumente a pressão na cabeça do nosso paciente. E, bom, o que vai acontecer? O que a gente vai encontrar nesse paciente com síndrome de hipertensão intracraniana? Uma triada, né? Aqui na medicina a gente ama triades, né? Tudo é triada de Charcot, triada de hipertensão, triada de tudo. Tem a triada meníngea. Aqui não vai ser diferente. O nosso paciente vai ter uma triada clássica, que vai ser a cefaleia, vômitos e edema de papila, tá? A cefaleia, né? A gente falou só de cefaleias até agora, então é um quadro clínico muito específico. O vômito da hipertensão intracraniana, ele pode acontecer também na síndrome meningea de forma bem parecida, mas o que chama a atenção aqui é o edema de papila, tá? A gente não vai encontrar edema de papila em nenhuma outra cefaleia. Então, é isso que eu quero que vocês guardem, edema de papila. Também o nosso paciente pode estar bradicárdico, pode estar hipertenso, pode estar sonolento, confuso, né? O sensório dele vai estar diminuído. E como vai caracterizar a cefaleia? A cefaleia, ela vai acontecer pela tração vascular ou pela própria pressão, certo? E ela é intensa, uma dor de cabeça, não é uma dorzinha de cabeça qualquer, ela é intensa. Ela é persistente, ela não passa com qualquer analgésico. Ela é gradativa, ela vai aumentando a pressão na cabeça do paciente e vai aumentando a dor. E com sensação de peso, e realmente faz sentido, né? Tem muita pressão, o paciente refere que parece que a cabeça dele pesa. A dor dele é holocraniana, dói toda a cabeça do nosso paciente, não dói somente um lado ou ao redor do olho, por exemplo, dói toda a cabeça. Ela vai aumentar com as mudanças de decúbito ou com qualquer situação que faça com que aumente a pressão na cabeça do nosso paciente. Por exemplo, tosse. Se o nosso paciente tossir, espirrar ou até mesmo defecar, isso vai fazer com que aumente a pressão, aumente a dor. E ela não vai aliviar com analgésicos comuns. Essa dor de cabeça só vai passar quando a gente conseguir dar manitol, por exemplo, para esse paciente e diminuir a pressão dentro da cabeça dele, certo? Então, o manejo dela vai ser diferente. E isso que eu estava falando para vocês, gente. A característica dos vômitos dessa cefaleia vai ser muito diferente, por exemplo, de uma cefaleia migranhosa. Por quê? O que acontece? Na migranha, o nosso paciente... tá vendo um reflexo no meu rosto. Na cefaleia migranhosa, o nosso paciente tem a cefaleia, ele tem a dor de cabeça. Pronto, saiu. Ele tem dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que ele tá nauseado, ele tá com vômito, ele sabe que ele vai vomitar, ele vai até o banheiro e vomita. Nessa cefaleia aqui, gente, o vômito, ele é um vômito em foguete, é um vômito cerebral, um vômito em projetil. Por quê? O paciente tá aqui paradinho e do nada ele vomita muito, e ele vomita longe. Vomita igualzinho nessa imagem, gente. Isso aqui não tá nem exagerado, é assim mesmo que o nosso paciente vai vomitar. Então, é bem característico. E como eu tinha dito para vocês, edema de papila, certo? Isso aqui tem que chamar muito a nossa atenção, tá? A gente tá suspeitando de hipertensão intracraniana. A gente vai fazer um fundo de olho no nosso paciente na urgência, que vocês vão aprender a fazer ano que vem.
E se ele não tiver hipertensão, é isso que a gente espera encontrar. Aqui a cabeça do nervo óptico, certo? Aqui a mácula e a fóvea, as artérias estão bem contornadinhas, as veias também estão, não tem nenhum exudato, não tem nenhum aneurisma, tá perfeito. Mas no paciente com hipertensão intracraniana, a gente vai achar esse aspecto. Olhem como isso aqui é estranho. Isso aqui não está nem perto de ser normal. Né? A gente olha para isso aqui e a gente já pensa em inchaço, a gente pensa em edema. Realmente parece que está inchado. Porque realmente é um edema de papila, é um papiledema. Então a gente vê isso aqui e a gente pensa em hipertensão intracraniana. Olhem como as veias estão dilatadas, olhem como já tem exudados, como tem microhemorragias aqui. Então a gente vai achar esse aspecto na hipertensão intracraniana. E vai ser nos dois olhos, né? Vai ter essa alteração em ambos os olhos, porque a hipertensão está dentro do crânio, ela não é seletiva. E isso pode levar o nosso paciente a ter diminuição da agudeza visual, certo? Pelo edema de papila, ele vai ter uma diminuição da agudeza visual. Bom, no diagnóstico, o que é importante? Gente, só um segundinho, eu volto em 30 segundos, se vocês me esperam aqui. Rapidinho. Voltei, gente. Voltei. Fui dar uma mão pro meu marido ali, porque ele olha, mas ele não enxerga. Tava procurando um negócio, tava na frente dele, ele olha, mas não enxerga. Tá resolvido. Quando a gente acha um paciente com hipertensão intracraniana, a gente tem que, primeiro de tudo, pensar o que está causando essa hipertensão na cabeça dele, certo? Por quê? Porque vai ser diferente um paciente com um tumor de crescimento rápido ou um paciente com alguma malformação, por exemplo, que está de drenagem do líquido cefalorraquídeo. Então, quando a gente pensa na hipertensão intracraniana, a primeira coisa que a gente vai solicitar é uma tomografia, tá? Antes de qualquer outro estudo, tomografia para quê? Para a gente ver o que está inchado ali dentro, o que está crescendo ali dentro, o que está ocupando espaço ali dentro, para a gente conseguir tratar de maneira adequada, tá? Aqui, por exemplo, gente, nessa primeira imagem, a gente vê um tumor enorme. Isso tudo aqui é um tumor. Olhem como tem um desvio da linha média. Isso aqui é a linha média, olhem como está desviado para o outro lado. Olhem como esse ventrículo aqui tá apertado, tá quase sumindo. Esse aqui tá em vias de também de sumir. Então, olhem como realmente dá a impressão que tem pressão aqui dentro. Isso aqui não deveria estar aqui, isso aqui está ocupando um espaço que não deveria estar aqui, certo? Ou nesse caso aqui, olhem como está dilatado o ventrículo desse paciente. Então, esse paciente provavelmente tem um problema de drenagem de líquido cefalorraquídeo, então tem muita pressão aqui dentro. Mas, nesse caso aqui, gente, no caso de tumor, o que acontece? A gente não pode fazer punção lombar, tá? Num paciente que tem um tumor grande no sistema nervoso central. Por quê? Porque aqui tem muita pressão. Na cabeça desse paciente tem muita pressão. E se a gente aliviar a pressão de maneira abrupta aqui pela coluna, o que vai acontecer? Esse cérebro que está lá apertadíssimo, ele vai vir para baixo, ele vai vir para onde tem espaço. Então, o cérebro desse paciente vai herniar, certo? O cérebro desse paciente, ele vai descer, vai herniar pelo agorreiro magno, tá? Ele vai herniar nessa região, ele vai comprimir o centro respiratório e esse paciente morre assim. Nem tem o que fazer, não tem o que fazer, esse paciente morre. Então, nunca fazer punção lombar num paciente com suspeita de hipertensão intracraniana sem estabelecer a causa, tá? Por exemplo, nesse paciente aqui, que tem um acúmulo de líquido cefalorraquídeo em si, ele vai se beneficiar de aliviar a pressão, certo? Por quê? Porque vai sair o líquido, o cérebro vai, né, ocupando o espaço de novo. Esse paciente não, esse paciente a gente mata ele se a gente fizer uma punção lombar com um tumor desse tamanho na cabeça. Então, é muito importante a gente primeiro pedir exames de imagem. E a gente vai também ver a síndrome meningea, certo? A síndrome meningea ela vai ser um transtorno irritativo das meninges, tá? Que não vai ser causada necessariamente por bactéria ou vírus. Ela pode ser causada, por exemplo, por hemorragias. Qualquer coisa que chegue a irritar as meninges. Nas etiologias,
Aqui a gente vai dar bastante foco hoje, quero falar para vocês também mais para frente do exame do líquido cefalorraquidiano, são as bacterianas, tá? Os principais agentes etiológicos vão ser a Neisseria meningitidis, o Haemophilus influenzae e o Streptococcus pneumoniae, tá? A mais grave de todas elas, de longe, é a Neisseria, tá? Que a gente chama a Neisseria meningitidis de meningococo. A meningite causada pelo meningococo, ela é de longe a mais grave, tá bom? Ela também pode ser causada por vírus, enterovírus, herpes vírus. Ela pode ser por fungos, né? Micóticas, criptococcus, cândidas, aspergillus, principalmente em pacientes imunodeprimidos, certo? Não é normal que um paciente com sistema imunológico normal tenha essa questão de fungos no sistema nervoso central. Ela pode ser parasitária, por toxoplasmose, até mesmo trepanossoma pode chegar a invadir o sistema nervoso. E o que é interessante aqui, gente, é que o paciente com toxoplasmose de sistema nervoso central, ele é HIV positivo até que a gente prove o contrário, tá? Toxoplasmose de sistema nervoso central é patognomônico, praticamente, de HIV. E a gente também vai ter as causas não inflamatórias, né, que também vão ter uma irritação meningea, mas não vai ser um quadro infeccioso. Por exemplo, hemorragia, né? Se rompeu alguma artéria, se rompeu algum aneurisma, se tem sangue na região das meninges, elas também vão estar irritadas, mas esse paciente, por exemplo, não vai estar febril, né? O paciente vai ser afebril. E neoplásicas, o paciente pode ter, por exemplo, metástases que vão estar na região das meninges. Então, tudo isso vai acabar causando irritação meninge e um quadro clínico bem característico. Aqui a gente vai ter outra triada, né, na parte das manifestações clínicas. Aqui a triada vai ser febre, rigidez de nuca e deterioro da parte sensória, certo? Quando a gente acha rigidez de nuca e febre, isso é uma meningite até que a gente prove o contrário, tá? A gente vai ver uma maneira bem fácil de procurar rigidez de nuca. Aqui a cefaleia da meningite é uma cefaleia realmente muito, 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 muito intensa. Tá? O paciente pode chegar aos gritos, tá? Afeta toda a cabeça, é contínua, se exacerba com a pressão e o paciente pode ter fono e fotofobia também. E o que a gente vai chamar de rigidez de nuca, que vai ser o signo mais precoce da meningite? O paciente vai adotar algumas posições de contração muscular, tá? Para conseguir aliviar a pressão, para conseguir aliviar a irritação meningea. A rigidez de nuca vai ser um dos sinais mais precoces, tá? O paciente com cefaleia, com febre, a gente busca rigidez de nuca. Como é que a gente pede para o paciente fazer? A gente pede para ele tocar o menton no queixo. Simples. O paciente vai tentar fazer esse movimento e ele vai experimentar muita dor de cabeça ou ele não vai conseguir fazer pela irritação meninge. Então, isso a gente chama de rigidez de nuca. O paciente, principalmente o pediátrico, ele vai adotar essa atitude em gatilho de fuzil, tá? Essa flexão das pernas, essa extensão do pescoço. Não sei se vocês são grandes conhecedores de armas, mas um gatilho de fuzil é assim, tá? Então, o paciente adota essa posição. A gente vai buscar signos de irritação meningea, sinal de Kerning e de Brudzinski. São os dois signos mais importantes também na parte de irritação meningea. E como que a gente vai fazer ele? O sinal de Kerning, o nosso pacientezinho vai estar em decúbito dorsal, tá? E a gente, com as mãos, vai elevar um dos membros dele. A gente vai apoiar aqui no calcanhar, vai segurar aqui no joelho do paciente, e a gente vai erguer a perna do paciente. A gente levanta a perna do paciente. Se ele tiver irritação meningea, o que vai acontecer? A perna que está embaixo vai levantar também, de forma involuntária. A gente levanta essa e o pacientezinho levanta essa também, porque não consegue deixar uma assim e uma na camilha, porque isso vai fazer com que aumente a pressão na cabeça dele, aumenta a dor. Então, ele vai flexionar a perna involuntariamente. Sinal de Kerning. Já o sinal de Brudzinski, vocês nunca mais vão confundir com o sinal de Kerning. Por quê? Porque o sinal de Brudzinski, a gente levanta bruscamente a cabeça do nosso paciente. Parece tosco, gente, mas na hora de realizar o exame físico ou de alguma avaliação, é muito importante a gente não confundir os dois sinais, né? E como eles buscam a mesma coisa, é fácil de confundir. Então, o Brudzinski levanta bruscamente a cabeça.
O pacientezinho vai estar também decúbito dorsal, a gente vai apoiar a cabeça dele e vai mover a cabeça dele em direção ao tórax, em direção ao peito, certo? A gente vai levantar bruscamente a cabeça dele. Se ele tiver irritação meníngea, ele vai fazer uma flexão de ambas as pernas, certo? A gente levanta a cabeça dele e ele vai flexionar as pernas. Então, sinal de Brudzinski. O que mais que o nosso paciente pode ter? Ele também pode ter vômitos cerebrais, ele pode ter vômitos com as mesmas características do paciente com hipertensão intracraniana, vômitos em foguete. O paciente pode convulsionar, o paciente pode ter hiperestesia cutânea, ou seja, ele está muito sensível à dor. O paciente pode ter, inclusive, ter alterações na pele, apresentar máculas, pápulas vermelhas, principalmente se for uma meningite meningocócica. O paciente é febril. Se ela for infecciosa, o paciente vai ter febre, ele pode chegar a ter delírio, sonolência, ele pode chegar a ter alteração no terceiro, quarto e sexto par cranial. E o que é importante realmente aqui, gente, é que esse paciente não tem edema de papila, tá? Até então, dor de cabeça, hipertensão intracraniana e síndrome meníngea tem. Vômitos em foguete, hipertensão intracraniana e síndrome meníngea tem. Mas o paciente com síndrome meníngea não tem edema de papila. Quem tem edema de papila é hipertensão intracraniana, tá bom? O paciente que tem meningite, ele tem sinais meníngeos, tá bom? Então é muito, muito importante que vocês se lembrem disso. O diagnóstico, a gente tem que estabelecer uma causa, certo? A gente tem que estabelecer uma etiologia para esse paciente para a gente conseguir tratar. Que a gente vai fazer estudos de imagem e estudos de punção lombar. Gente, quando a gente recebe um paciente com suspeita de meningite, a gente está suspeitando de uma meningite bacteriana, uma meningocócica, que é pior ainda, nos primeiros 30 minutos, tá, que o paciente está na urgência, a gente já tem que fazer uma punção lombar. Tá? O paciente chega em 30 minutos, a gente tem que fazer uma punção lombar. E depois que a gente faz a punção lombar, manda esse líquido cefalorraquídeo para estudos, para fazer cultivo, para fazer antibiograma, a gente tem que começar a tratar esse paciente empiricamente. Como assim empiricamente? Sem saber a causa exata. A gente vai dar uma bomba de antibiótico para esse paciente, todos de amplo espectro. A gente vai atirar para todo lado, porque a gente não tem certeza da bactéria que está ali. Então, a gente dá antibióticos de amplo espectro, e esse tratamento precoce vai melhorar muito, muito, muito o prognóstico do nosso paciente. E depois que chega o cultivo e o antibiograma, claro, a gente vai ajustar o tratamento. Se por acaso a gente ainda não cobriu o agente etiológico, a gente vai mudar o antibiótico, vai ajustar e vai trocar o medicamento. Mas é assim que funciona o manejo. Punção lombar nos primeiros 30 minutos, depois da coleta inicial do tratamento empírico. E aqui, o que a gente vai buscar no líquido cefalorraquídeo do nosso paciente? Eu quero que vocês tenham atenção aqui no aspecto do normal e do bacteriano e na glicose do normal e do bacteriano. O restante deixa para o quarto, quinto ano. Normalmente, quando a gente faz a punção lombar, o líquido é claro, tá? Ele é incolor, ele é transparente, certo? Mas no cenário de uma meningite bacteriana, ele vai ser turvo, ele pode ser mais espesso ou opaco, ele pode ser inclusive purulento, dependendo de como tá, ou ele pode ter um aspecto mais leitoso. Então, esse aspecto vai mudar só na ectoscopia, na aparência, a gente já consegue ter uma ideia. E o que eu quero que vocês tenham em conta é a questão da glicose, certo? Da glicose no líquido cefalorraquídeo. O que a gente espera como normal? A glicose em líquido cefalorraquídeo, ela corresponde a 50% do valor da glucosa sérica, tá? Então, vamos supor que o nosso paciente tenha agora uma glucose sérica de 80. Qual é 50%? 40. A gente espera encontrar 40 no líquido cefalorraquídeo. Se o nosso paciente vier com uma glucose de 100, a gente espera encontrar 50 no líquido cefalorraquídeo, normalmente. Mas se o nosso paciente tem meningite bacteriana, o que acontece? Esse paciente, ele vai estar com a glicose muito diminuída no líquido cefalorraquídeo. Por quê? Porque a bactéria vai se alimentar do açúcar, né? A bactéria vai consumir a glicose desse paciente e ele vai ter uma glicorraquia, certo? Vai estar menor de 50% e pode chegar a estar zerada a glicose nesse líquido cefalorraquídeo. Então, isso é bem característico.
Isso é que eu acho que é interessante para vocês agora, mas não vai ser cobrado, é só a nível de comentário. E a gente vai fazer uma tomografia, é claro, para buscar massas ocupantes, para buscar sangramentos, mas normalmente o que a gente vai ser um espessamento das meninges. Aqui vocês podem ver que elas estão um pouco mais espessas, aqui o espaço está um pouco aumentado. A gente não vai achar nada muito específico nos estudos de imagem. E a nossa terceira e última causa do dia de cefaleia secundária vai ser o ACV, né? O acidente vascular encefálico, o AVE também falam. Então, AVE e ACV é tudo a mesma coisa. O que vai ser o ACV? Ele vai ser a aparição repentina, abrupta, certo? De uma deficiência focal neurológica causada por uma doença vascular. O ACV ele vai ocorrer quando tem uma obstrução, quando tem falta de oxigenação para alguma região do cérebro, ou por isquemia, quando tem um taponamento da artéria, ou por hemorragia, certo? O resultado final dos dois casos vai ser o mesmo, né? Só que o mecanismo e a conduta vão ser diferentes. O que importa para a gente é a isquemia cerebral. E como eu falei para vocês, a consequência é a isquemia, né? O paciente não vai estar recebendo oxigênio em alguma região do cérebro, e quanto mais a gente demora para tratar esse paciente, mais ele vai ter sequelas depois, porque uma vez que tem a morte neuronal, ele já não vai se regenerar. A gente vai falar um pouquinho das diferenças dele mais para frente. Quando que a gente vai pensar em ACV? Quando que a gente vai procurar fatores de risco para ACV? A gente vai procurar quando o paciente tem fatores de risco, modificáveis ou não modificáveis. Por exemplo, os modificáveis. Hipertensão arterial. O paciente hipertenso, ele está predisposto a ter ACV, principalmente hemorrágico. Então, o que é importante para esse paciente? Manter um bom controle pressório. O paciente com diabetes. O paciente com diabético também é um fator de risco modificável. O paciente tem que estabelecer um bom controle glicêmico. Paciente com enfermidade das carótidas também a gente pode tratar, mas é um fator de risco. Enfermidade cardíaca, o nosso paciente tem que estar compensado. Cigarro vai ser um fator de risco para absolutamente tudo, né? Então, estimular a cessação do tabagismo e procurar se o paciente fuma para colocar isso como um fator de risco. A obesidade, dislipidemia e sedentarismo também vai ser fator de risco para absolutamente tudo, né? Tudo obesidade é fator de risco. Então, a gente busca essas coisas no nosso paciente para pensar em ACV. E os fatores de risco, gente, que não são modificáveis é a idade avançada, né? Se o nosso paciente tem 80, 90 anos, ele já tem um risco vascular mais aumentado, não tem como a gente mudar a idade do nosso paciente. O sexo do nosso paciente também. Os homens estão mais predispostos a ter quadros de ACV. A história familiar também não tem como a gente mudar. Se alguém na família do nosso paciente já teve um ACV, não tem como a gente mudar esse histórico dele. Se o nosso paciente já teve um ACV prévio, se ele já teve um, ele está predisposto a ter outro. Então, a gente busca esse antecedente patológico pessoal. E aqui a fibrilação auricular, a gente deveria estar aqui nos modificáveis. Por quê? Porque esse paciente com fibrilação auricular, quando a aurícula fibrila, o que acontece? Ela vai criar muito coágulo. Muito coágulo. Esse coágulo vai se desprender e viajar até o sistema nervoso central. Só que a gente vai anticoagular esse paciente, a gente vai anticoagular por muito tempo esse paciente, a gente consegue modificar esse fator de risco. E é isso que a gente vai encontrar na tomografia, gente. Para esse paciente, a gente tem que pedir tomografia sempre que a gente suspeite desse quadro. Então, a gente vai procurar um ACV hemorrágico ou um ACV isquêmico, tá? No ACV hemorrágico, a gente vai ter a hemorragia intraparenquimatosa, que ela é exatamente o que o nome dela diz, é uma hemorragia dentro do parênquima, certo? A gente vê ela assim. O sangue na tomografia a gente vê branco. A gente vê essa parte branca, essa hemorragia dentro do parênquima cerebral, tá? Agora, a hemorragia subaracnoidea, a gente vê com esse aspecto. O que acontece? Ela sangra embaixo do aracnoide, ela não sangra no parênquima. Então, o que acontece? O sangue ele vai se espalhar pelos surcos cerebrais. Então, a gente vê esse aspecto. Olhem como esses surcos aqui estão ocupados. Aqui nessa região, essas partezinhas brancas, isso aqui é sangue. Então, a gente vê um aspecto muito diferente desse aqui.
Agora, o ACV isquêmico, a gente vai ter o trombótico e o embólico. Como assim? O trombótico, o coágulo ou a alteração arterial, a obstrução aconteceu primariamente no encéfalo, certo? Ele criou um coágulo nessa região por algum fator, ou pode ser uma placa de ateroma. É uma coisa que nasceu ali na cabeça do paciente, é um trombo que está ali, que nasceu ali. Agora, o êmbolo ele viajou. O êmbolo é um trombo que viaja, certo? Por exemplo, uma fibrilação auricular teve trombos e isso embolizou, isso viajou e foi para o sistema nervoso central, tá? A diferença aqui é o mecanismo de como vai chegar na cabeça, mas o resultado vai ser exatamente o mesmo, que vai ser isquemia. E num primeiro momento, gente, a tomografia de um paciente com isquemia cerebral, ele vai ser absolutamente normal, tá? Então, o nosso paciente tá com deficiência neurológica, ele tá com dor de cabeça, ele tá com náusea, ele tá com vômito, ele tá com um quadro muito florido de hipertensão, de ACV, mas a gente pede uma tomografia e tá normal, né? Como assim? A gente vai mandar esse paciente para casa com paracetamol? Não, a gente vai repetir essa tomografia dentro de meia hora, 40 minutos, para confirmar o nosso diagnóstico, mas a gente já começa as primeiras medidas, certo? E quando começa a isquemia, a gente vê assim. A gente vê com esse aspecto mais escuro. Isso aqui é a zona de penumbra. Provavelmente, aqui vai estar a área de isquemia. E conforme a gente vai esperando ou demorando para fazer para revascularizar essa região, ele vai tendo uma zona de penumbra ao redor, as células vão morrer. Então, é esse aspecto que tem um paciente com ACV isquêmico. É muito diferente do aspecto de ACV hemorrágico. E a conduta também vai ser completamente diferente. E qual vai ser o quadro clínico do nosso paciente? O que o nosso paciente vai ter? Ele vai ter dificuldade para falar, ou para entender, para compreender a linguagem. Ele pode ter paralisia, né, ou paralisia, plegia ou paresia na região dos membro superior, membro inferior, de um lado, ele pode ter uma paresia na hemicara, como esse nosso paciente aqui, tem um desvio de rímel, ele está paralisado de um lado. Então, o que acontece? A gente busca essas deficiências motoras, tá? Pode ser somente no rosto, pode ser somente em um braço, somente em uma perna, ou pode ser todo um hemicorpo, varia muito da região e do tamanho da extensão que está sendo afetado. O nosso paciente pode ter problemas visuais, né? Dependendo da área que está afetada, ele pode ter visão embaçada, ele pode ter visão dupla. O nosso paciente vai ter, claro, cefaleia. Nossa aula é de cefaleia, então ele tem cefaleia. Cefaleia de início súbito, cefaleia grave, cefaleia acompanhada de vômitos, náuseas. O paciente pode perder o conhecimento, ele pode desmaiar. Então, é uma dor de cabeça bem intensa. O nosso paciente pode ter problemas de equilíbrio, né? Ele pode estar com uma marcha descoordenada, com o caminhar dele descoordenado, e ele pode ter perda da força muscular também. Então, é muito diferente um paciente que chega para nós, senta e diz, doutora, eu estou com dor de cabeça, do que um paciente que vai chegar trazido por terceiros ou trazido pela ambulância, certo? Então, a gente já começa a inspecionar o nosso paciente quando ele chega na urgência. E a gente vai fazer a escala de Cincinnati, tá? A escala de Cincinnati é uma escala, às vezes, até mesmo pré-hospitalar, ou um jeito rápido de a gente conseguir buscar deficiência neurológica na urgência do nosso paciente, pedindo para ele fazer coisas bem simples. Por exemplo, a gente vai buscar a paralisia de face pedindo para o nosso paciente sorrir, certo? Ele sorri, dando um sorriso forçado, e ele vai ter um desvio de rima, um dos lados vai estar assimétrico. Aqui, a brácima, a gente pode pedir para o nosso paciente estender os braços. A gente pede para ele alinhar os braços na frente e a gente busca se ele tem a força muscular diminuída de algum dos lados, certo? E a gente vai avaliar a capacidade de fala do nosso paciente. Não precisa pedir para o paciente cantar uma música, né? O paciente está tendo um ACV, o paciente está ruim, o paciente está chateado, a gente não vai pedir para ele ficar cantando, né? Então a gente vai pedir para ele falar uma frase. Pode ser a frasezinha do mental test. Aquela frasezinha, nem aqui, nem aí, nem lá. Se o paciente repetir, tá tudo certo, se ele não repetir, a gente está com uma fala arrastada, uma dificuldade na fala, fala também a favor do ACV. Essa escala de Cincinnati, ela foi simplificada aqui nesse quadrinho, né?
para que as pessoas em si, quando estão em casa e se elas suspeitam que realmente não estão se sentindo bem, façam isso, sorriem, tentam abraçar e tentam cantar uma música, e se elas acharem alguma alteração, ligar para o SAMU, certo? Então é muito comum, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então aqui nos postos de saúde do Rio Grande do Sul é muito comum a gente ir no posto e achar um folderzinho colado na parede, uma plaquinha na parede, com essas instruções, né, para orientar o nosso paciente que se ele tiver alguma dessas coisas, ele tem que realmente ir para urgência. E na medicina a gente chama isso de escala de Cincinnati. Quais são as complicações, gente? O que pode acontecer com o nosso paciente? Isso vai depender muito do tempo que a gente atuou e do tempo que a gente levou para revascularizar esse cérebro, tá? O paciente pode ter paralisia ou perda da força muscular, ele pode continuar com a plegia ou com a paresia que ele tinha, certo? Então, se a gente não atuar rapidamente, ele pode continuar com uma deficiência motora. Ele pode ter dificuldade para falar, para engolir, certo? Então, ele pode ele pode continuar com essas alterações também, dependendo muito do tempo que a gente vai atuar, tá? Isso quer dizer muito. Perda da memória, dificuldade para pensar. Vocês lembram que uma das principais causas de demência são ACVs múltiplos? Então, isso com o tempo vai afetando a capacidade de cognição do nosso paciente. Isso também pode causar problema emocional. O nosso paciente, ele sabe que ele está um pouco prejudicado, ele sabe que ele precisa de outra pessoa para tomar banho, para comer, para fazer as coisas diárias, então ele acaba ficando deprimido, ele acaba ficando retraído, ele acaba ficando antissocial pela condição que ele tem. O paciente pode, inclusive, ficar com sequelas de dor, né? O nosso paciente pode ter alguma paresia muscular e, por desuso, pode atrofiar, isso pode causar dor nos outros grupos musculares que vão tentar compensar essa paralisia. E o nosso paciente também pode ter câmbios de conduta, principalmente se a lesão for no lobo frontal, então isso vai afetar muito a conduta dele, a capacidade de asseio pessoal. Então, tudo isso, gente, é muito importante a gente fazer um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, uma conduta precoce, para que esse paciente tenha menos sequelas possíveis na vida dele, tá? E por hoje a gente vai só até aqui. Deixa eu descompartilhar a minha tela, aí, gente,